Amados, a paz do Senhor, venho trazendo mais um vídeo, mais uma vez de forma bem simples, bem resumida, mas de forma bem clara, um texto que é, infelizmente, incompreendido por muitos e que nos últimos dias tem causado algumas dúvidas sobre algumas interpretações desse texto, e venho aqui tentar esclarecer de forma direta e objetiva para você que já leu esse texto, que conhece esse texto e tem escutado algumas interpretações sobre ele. O texto se encontra no livro de Mateus, capítulo 19, e o versículo é o versículo 24, que diz assim: E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amados irmãos, esse texto, infelizmente, algumas pessoas não conseguem entender o objetivo dele, por mais que seja um texto bastante direto e objetivo. E esse texto, pelo menos este versículo, melhor dizendo, ele tem algumas interpretações que não podem ser descartadas, mas afinal de contas, o propósito de Jesus em falar estas palavras não era tratar de forma direta e objetiva sobre esses dois elementos, o fundo da agulha e o camelo. Mas eu quero falar aqui sobre o que era, segundo três interpretações, este fundo da agulha. A primeira interpretação, há quem diga que a palavra camelo significa aqui não o próprio animal, conhecido por esse nome, mas um cabo ou corda de navio por causa da semelhança da palavra. Tanto no grego quanto no aramaico há uma certa semelhança da palavra. Então, assim, a primeira interpretação é essa, a corda por causa da semelhança. Essa interpretação não é descartável. A gente temos que entender que quando lemos um texto não devemos descartar interpretações, mas pegar pelo menos a interpretação mais majoritária e pegar também uma interpretação que seja mais adequada ao texto. Nós não podemos dizer que as outras interpretações são desqualificadas, né? Temos que pesquisar apenas as fontes. A segunda interpretação é uma suposta portinha, uma portinha lateral nos muros de Jerusalém, pela qual passavam os pedestres quando os grandes portões daquela cidade estavam fechados. Essa é uma bem popular e bastante conhecida. Mas eu quero me ater aqui à terceira interpretação. Certa feita, em um diálogo com uma pessoa, essa pessoa disse que essa terceira interpretação não existe. E eu estou usando aqui o comentário Moody para mostrar que essa interpretação realmente existe e deve ser prestada bastante atenção devido à intenção do que Jesus queria dizer. O versículo 24, o comentário Moody diz: camelo e fundo de uma agulha. Tem significado literal. Ó, página 88 do livro de Mateus, o comentário, tem significado literal, comprovado por um provérbio talmúdico, né? Semelhante usado com a figura de um elefante. A comparação deve à intenção de mostrar uma impossibilidade, citando a maior das bestas conhecida na Palestina e a menor das aberturas. Por que eu lhe falei sobre a intenção ou o propósito de Jesus no texto? Porque o propósito de Jesus no texto não é focar nem no fundo da agulha, nem no camelo, mas quando Jesus tem um diálogo com o jovem rico, Jesus está querendo evidenciar, usando esses dois exemplos, que é impossível o homem se salvar pelas suas obras. Por isso que ele, quando responde aos discípulos, diz que para o homem se salvar é isso impossível, mas para Deus é possível. Então, o propósito de Jesus é mostrar que pelas obras é impossível o homem se salvar. Inclusive, no versículo 25, o comentário Moody diz: quem pode ser salvo? Parece que os discípulos endossavam até certo grau o ponto de vista corrente de que as riquezas indicavam favor divino. Daí, se os ricos forem excluídos, como poderiam os outros se salvar? Ou seja, havia um entendimento naquela época que os ricos eles eram favorecidos, tinham um favor divino pelo fato de eles serem ricos. Mas aí Jesus disse que para o homem isso é impossível. Então eles se perguntam: peraí, se o homem que é rico está sendo favorecido por Deus não pode se salvar, então quem pode se salvar? Então Jesus disse que para o homem isso é impossível se salvar pelas suas obras. Por isso que Jesus adverte aquele jovem rico. Então, existem essas três interpretações, mas o foco de Jesus no texto, nessa expressão, é dizer que o homem não pode se salvar pelas suas obras. Inclusive, há quem diga que na interpretação da portinha do lado, no muro, onde havia ali, onde se fechavam os portões, quando
ia passar o camelo ali, teria que se abaixar e deixar as bagagens. Se fosse passar o camelo ali e deixar as bagagens. É o mesmo propósito quando Jesus diz ao homem para ele abandonar o amor à riqueza. Então, o propósito é falar sobre a impossibilidade do homem se salvar pelas suas obras. Mas existe sim essa interpretação literal. Comentário Moody, página 88, no capítulo 19, versículo 24 de Mateus. Que Deus te abençoe e que este vídeo tenha edificado a tua vida.